Aham. Ó, Um carro viaja 50 quilômetros para o leste, 30 quilômetros para o norte e 25 quilômetros em uma direção 30 graus a leste do norte. Desenhe o diagrama vetorial e determine o módulo e o ângulo do deslocamento total do carro em relação ao ponto de partida. Então, beleza, aqui, né? Ele se desloca primeiro, ó, vetor A, 50 quilômetros para o leste, aqui seria a posição 50 quilômetros, ok? Depois ele vai para o norte, 25 quilômetros, e aqui, ó, ele se desloca com uma certa inclinação de 30 graus em relação ao eixo norte-sul, sentido leste. Então aqui aparece a inclinação de 30 graus, tá vendo? Então tem aqui o seguinte, né? O vetor A, que é os 50 quilômetros que eu chamei de I, que eu considerei aqui o eixo X, como sendo oeste e leste. O vetor B, que é 30J, que eu considerei o eixo Y, o norte e sul. E o vetor C, que na verdade vai ter duas componentes, né? Ele vai ter uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. Então o vetor C eu tive que decompor para a gente poder resolver, ó. O vetor C a gente vai ter aqui o CX e o CY. Daí a gente usa um macete que a gente já viu nas questões anteriores, né? O 60 graus, ó, se aqui é 30 graus, aqui é 60 graus. O 60 graus está encostado no CX, então o CX é com ângulo. Então o CX vai ser C, só lembrando, o C vale 25, né? Vezes cosseno de 60, que é 1 meio. Então o CX vale 12,5. O CY aqui, que é sem ângulo, vai ser C seno de 60, né? Então ele vai valer 25 vezes seno de 60, que eu fiz na calculadora aqui, isso aqui vai dar 21,7. Então o vetor C vai ter esse valor aqui, ó. Ele vai ser 12,5i no eixo X, mais 21,7j no eixo Y. Então, beleza, né? Eu tenho aqui, ó, o vetor A, o vetor B e o vetor C, certo? Todos escritos, ó. Agora é só somar o A, B e o C, né? A, B e o C a gente vai somar I com I, J com J, então vai dar 50 mais 12, 62,5i, 30 mais 21,7, 51,7j. Se eu quero saber, esse é meu deslocamento, né? A menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada, ó. A distância daqui até aqui, essa minha reta azul aqui, ó. Se eu quero saber o módulo do deslocamento, basta fazer um Pitágoras, né? Vai ser a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado, tira a raiz disso. Então o deslocamento total vai ser de aproximadamente 81 km. Só que além do módulo, né, a gente tem que descobrir, ó, qual é o ângulo desse deslocamento, qual é a direção desse deslocamento. Quanto vale esse ângulo de inclinação aqui, ó, esse ângulo θ. Então basta a gente pegar o nosso vetor, né, o ΔR, 62,5i mais 51,7j, e descobrir, ó, qual é a direção desse vetor. Tá aqui o nosso vetor sozinho, né, tirei aquela bagunça lá, então a gente quer saber, ó, quanto que vale o nosso θ. Lembra, ó, a tangente e inclinação vai ser sempre o cateto oposto. O cateto oposto é a nossa componente J, Y, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser a nossa componente X aqui, com um versor I. Então a tangente de inclinação desse ângulo aqui vai ser 51,7 dividido por 62,5. Se eu quero saber quanto que é o ângulo, é só fazer a operação inversa, né? Beleza? Se eu fizer a operação inversa, põe lá inverso da tangente de 51,7 sobre 62,5. Então a inclinação vai dar 39,6 graus, ok?